Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre o câncer de intestino. Você tem dúvidas? Quer aprender a se prevenir desse câncer? Que é o terceiro, né, doutor, de maior incidência no nosso país. Aqui com a gente o doutor Edilson Carvalho, cirurgião gastro, colonoscopista, tirando a minha, a sua dúvida de casa. Fica ligado que o assunto está interessante, dá para se prevenir bastante, né, doutor? É uma consulta de graça, né, aqui hoje. Uma informação. Uma informação, necessária, né, doutor? Que bom, então. Eu quero perguntar agora para o senhor, doutor, quais são as pessoas que correm maior risco de desenvolver o câncer de intestino? Existe algo bem específico? Isso. Como nós falamos nos blocos anteriores, 80% das pessoas que hoje são diagnosticadas com câncer, eles são pessoas acima de 60 anos de idade. Né? Então, é o câncer esporádico. Esse é um fator de risco muito importante. Existe os 20% a menos, ou os 20% restantes, que são relacionados com doenças específicas, principalmente a polipose adenomatosa familiar, né, que é uma doença autossômica, uma doença genética autossômica dominante, em que ocorre a transmissão hereditária entre o pai para o filho, do filho para o neto e assim sucessivamente, que é uma doença muito importante, rara, mas que eventualmente algumas famílias são diagnosticadas. Existe outra doença muito comum que gera o aparecimento do câncer, que é as chamadas colites, principalmente chamada colite ulcerativa, retocolite ulcerativa, é a doença de Crohn. São doenças que, se não tratadas corretamente, elas vão evoluir quase 100% para o aparecimento do câncer. Tá? E alguns pacientes que são expostos, por exemplo, a algumas radiações, pacientes que já trataram cânceres, ou câncer do colo do útero, câncer de próstata, que podem, se forem expostos a alguma radiação, ele pode ter uma predisposição maior. Tá? Doutor Edilson, e com qual idade a pessoa começa a ficar mais vulnerável e por quê? Então, como a idade é o principal fator, justamente pela exposição aos fatores ambientais, então hoje a Sociedade Brasileira de Coloproctologia estabelece que a partir dos 50 anos de idade, nós precisamos fazer a chamada triagem para o câncer coloretal. Né? Isso naqueles pacientes que não sentem nada, que não são de grupos de risco, mas que não sentem nada. Se você sente alguma coisa, sente dor abdominal, se você tem sangramento, você não vai esperar os 50 anos, você tem que já fazer a sua avaliação inicial. Né? Então, a partir dos 50 anos de idade, você faz uma consulta com o especialista, o gastroenterologista, o coloproctologista, e ele solicita para você um exame, chamado de exame de triagem, que é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Né? Uma pesquisa de sangue oculto nas fezes que vai diagnosticar se dentro do evacuado das fezes, se tem algum risco, algum aparecimento de células de sangue. Se tem esse aparecimento, isso não é visível a olho nu, isso é laboratoriamente pesquisado, você parte para os exames endoscópicos, ou a retossigmoidoscopia e a colonoscopia, que é o padrão ouro do diagnóstico do câncer coloretal, que é o exame endoscópico, só que ele é realizado não pela boca, mas sim pelo ânus, pela região retal, e ver toda aquela região que é a mais exposta, que nós mostramos na foto. Doutor Edilson, então o câncer de intestino, ele é considerado basicamente uma doença como que silenciosa, mais ou menos? Sim. A maioria dos cânceres, quando ele começa a dar alguma sintomatologia, você já tem uma doença mais avançada. Por isso que é importante a prevenção. Né? Por quê? Porque imagine que o paciente já vai ter cólica, só vai ter alteração do hábito intestinal quando aquele tumor já está o quê? Impedindo a passagem das fezes. E isso já é um processo mais longo, um processo que já existia uma necessidade de maior quantidade de tempo. Tá? Então, a prevenção, aí sim, é feita através dos exames, como eu falei, do pesquisa de sangue oculto nas fezes, e também da colonoscopia, que é o considerado padrão ouro. Por quê? Porque a colonoscopia, ela além de identificar o câncer, ela pode fazer uma biópsia, pode ver, ela pode identificar o que nós chamamos de lesão pré-neoplásica, que é o pólipo. Né? Vinícius, para você ter uma ideia, o pólipo, ele, entre o aparecimento dele e o desenvolvimento do câncer, são 10 anos. Então precisa de 10 anos para ele evoluir do pólipo, que é benigno, para o câncer. Então imagine se você intercede com o exame aí e consegue
tirar o pólipo, que isso é feito através do exame. Então, aquele paciente não vai ter câncer nunca. Eu acho que o que confunde também, doutor Edilson, é que o nosso intestino, a gente tem várias reações durante o dia, né, a semana, o mês. Então, cada dia a gente sente algo diferente e parece que é muito normal. Né? E ele muda com a idade, muda com a... Às vezes o paciente, quando eu viajo, meu intestino muda. É óbvio que ele vai mudar, porque você saiu da sua realidade. Né? Saiu do seu ambiente, saiu do seu estilo de alimentação, saiu do seu local de evacuação. Às vezes pessoas só conseguem evacuar naquele seu banheiro específico. Então, né? Essa história, doutor, então existe. Isso é de verdade, é né? verdade. As pessoas até comentam, né, que algumas pessoas dão, chilique, é drama, e não é, né? Isso é verdade. Isso é fisiológico no sentido de que a mudança leva a essa alteração. Olha só, gente, e um dos grandes nomes da música popular brasileira foi vítima do câncer de intestino. O sambista Neguinho da Beija-Flor descobriu a doença em 2008. Hoje curado, ele fala sobre a enfermidade e como enfrentou o problema. Vamos ver. Além de ser um talento no samba, o cantor Neguinho da Beija-Flor é famoso pelo sorriso. E agora ele tem ainda mais motivos para sorrir. Neguinho está com ausência total de sinais de um câncer no intestino, que foi diagnosticado em 2008. E a cada dia ele comemora essa vitória, fazendo o que ele mais sabe, cantando. Até uma música foi feita especialmente para agradecer a Deus pela sua cura. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar. O câncer mata mais que o vírus HIV no Brasil. Neguinho da Beija-Flor ficou completamente fragilizado e deprimido. Um ano depois do tratamento, foi uma barreira difícil para enfrentar. Sabe aquele conceito do homem machão, do tal que não faz de resistir ao exame do toque? Era isso que acontecia comigo. Então, o problema foi se agravando, até que um dia a minha esposa me enganou, confesso, me levou, vamos ali que vamos ver uma coisa que tu vai gostar. Chegou lá, quando eu vi, eu estava num consultório médico, e graças a ela eu descobri o problema do câncer. Se não fosse ela me enganar e me levar, eu não descobriria o câncer. Hoje eu não estaria nem aqui, porque se eu levo mais aí uns 2 ou 3 meses, se tornaria um câncer com metástase, que seria, né, ele se manifesta em vários órgãos do seu corpo, então não teria mais solução. Hoje, completamente livre do câncer, o sambista Neguinho da Beija-Flor volta para os palcos, com a alegria de quem comemora a vida a cada instante. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanha, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Olha só aí, parabéns, Neguinho da Beija-Flor. Obrigado pela entrevista exclusiva. Um abraço aí para Roberta Rocha, que trouxe o Neguinho aqui para Teresina. E a gente aproveitou essa entrevista com ele, porque, claro, ele viu esse símbolo dessa luta, né, doutor? Mas a gente viu o Neguinho falando aí que ele tinha um preconceito no início. Ainda é comum, doutor Edilson, esse preconceito por causa do exame? Infelizmente, ainda é muito comum, Vinícius. E eu gostaria de deixar essa mensagem. O sangramento não deve ser nunca negligenciado. Na grande maioria das vezes, quando o paciente sangra, ele vai culpar uma hemorroida, culpar alguma coisa que ele se alimentou, uma pimenta. E na grande maioria das vezes pode até ser, mas pode ser o câncer. Né? Então, se você teve sangramento, se um ente
se um familiar seu teve sangramento, estimule, como a esposa do Neguinho da Beija-Flor fez, estimule a procurar um especialista para investigar. Porque se é diagnosticado precocemente, como foi no caso dele, 80, 90% vai ficar curado do câncer, não vai ter mais câncer. A gente vê o Isso é Neguinho uma da beleza. Beija-Flor já tem 6 anos, né, que ele passou pela cirurgia, tá aí fazendo shows, visitando todo o Brasil, né, e tá feliz cantando, né? Teve sorte, Graças a doutor. Deus. Na maioria dos casos, hoje, por exemplo, no Piauí, qual é o diagnóstico que o senhor faz hoje? São diagnósticos tardes, ainda está dando tempo, ou ainda a gente tem muita vítima aqui no estado por causa do preconceito? Na verdade, assim, em termos de incidência, nós observamos um aumento do diagnóstico do câncer coloretal. Isso se deve a alguns fatores, Vinícius. Primeiro deles é que a população está envelhecendo, né? Então, nós estamos conseguindo chegar a um tempo maior de vida. Quando a gente consegue chegar a um tempo maior de vida, as doenças crônico-degenerativas elas começam a aparecer. Segundo, nosso sistema de saúde está se equipando com aparelhos específicos. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei da minha residência, apenas um local de Teresina fazia a colonoscopia pelo Sistema Único de Saúde, né, que era o Hospital Universitário. Hoje nós temos uma série de locais que fazem esse exame, que é o exame padrão ouro. Então, nós estamos diagnosticando mais. Está mais acessível, né, doutor? Mais acessível. E a terceira coisa é o erro alimentar. Nós estamos sendo obrigados a nos alimentar como os americanos se alimentam. Que Segura aí, doutor, que a gente vai já dar mais detalhes da alimentação, porque antes o telespectador também participa da nossa conversa. Está chegando a primeira pergunta para o senhor. Vamos ver então qual é. Olha só, doutor. Dói fazer esse exame? A pergunta é da Márcia Santos, do bairro Cristo Rei. Um abraço para todo mundo aí do bairro Cristo Rei, na zona sul de Teresina. Dói, doutor? É um exame que dói? Por que as pessoas têm tanto medo? Na verdade, assim, a colonoscopia é um exame invasivo, né? É uma endoscopia. Só que hoje nós utilizamos uma série de estratégias, analgésicos, hoje até mesmo com o auxílio de profissionais da anestesiologia, para fazer a sedação. Então, na verdade, hoje, a maior reclamação do paciente em relação ao exame não é o momento do exame, mas é o preparo, que nós precisamos ter pelo menos 24 horas antes de um preparo para limpar toda aquela região onde o aparelho vai passear, vai entrar e vai visualizar a mucosa. Quer dizer, nós precisamos limpar todo o intestino. E hoje é a maior reclamação, não é nem no momento do exame. Hoje o exame é feito com muita segurança, com auxílio de profissionais, né, que facilitam muito, como os anestesiologistas, e o paciente logo vai para casa. Está bem mais moderno, né, doutor? Sim. Pedir licença para o senhor rapidinho, vou só dar outro recadinho para quem está assistindo a gente aqui pela TV Cidade Verde.